sejam todos bem-vindos, alunos. Eu sou o professor Alex Machado e hoje a gente vai falar sobre a história e a evolução do futsal, a origem até a modernização do futsal que a gente conhece hoje. A partir do momento que você assistir essa aula, você vai ser capaz de entender como surgiu, como foi a evolução e como nós chegamos até o futsal moderno que nós conhecemos hoje. O futsal, ele também é conhecido como futebol de salão. Ele é um desporto que pode ser coletivo, semelhante ao futebol de campo, porém com as suas peculiaridades e com suas regras específicas. O número de jogadores também é diferente e o tipo de campo, a quadra de jogo, ela também é diferente do futebol. A origem do futsal, ela é muito controversa. Então, a nossa primeira atividade vai ser entender qual é a dúvida do local de surgimento do futsal, quem foi o inventor do futsal e por que há essa dúvida entre Uruguai ou Brasil. Então, o primeiro questionamento que a gente tem que ter é onde surgiu, como surgiu, quem foi o inventor e por que há essa discordância entre o futsal ser criado no Brasil ou ser criado no Uruguai. Então, nós temos duas linhas de pensamento. A primeira é que, em 1934, período em que surgiu o primeiro campeonato mundial, a Copa do Mundo de futebol, o Uruguai ele ficou muito vislumbrado com isso e o futebol ele foi muito praticado nesse período. E as crianças jogavam peladas na rua, jogavam futebol nas quadras de basquete da escola, e aí ele acabou se tornando muito popular. Visto que a brincadeira ela teve uma popularidade muito grande, né, levada por essa paixão do futebol, né, da Celeste, que era conhecido a seleção uruguaia, um professor ele teve a ideia de adaptar aquele jogo. Inicialmente, o futsal ele era praticado em quadras de basquete, que era um esporte já praticado na época. Então, esse professor ele teve a ideia de adaptar essa prática para as quadras de basquete e chamou essa ideia inicialmente de futebol indoor, né, que era praticado em locais fechados. Tá? O professor de educação física da ACM, na época, era o professor Juan Carlos Seriani, e ele acabou levando essa ideia diretamente também para o Brasil, onde era amplamente difundido o futebol de rua e também era disputado em quadras. Chegando lá, houve-se uma argumentação por parte do Uruguai, que era o criador, e uma argumentação por parte também dos brasileiros que defendiam que o esporte ele já era praticado no Brasil. Bom, os brasileiros eles argumentaram que o jogo praticado no Uruguai não estava ainda totalmente organizado e ele poderia ser praticado por 5, 6, até 7 jogadores. Então não havia ainda um consenso mediante as regras, né? Isso na década de 30 e 40. Então esse protótipo ele é o protótipo do que viria a ser o futsal moderno que a gente conhece hoje. Mas independente disso, ele já era amplamente praticado tanto na ACM, Associação Cristã de Moços, no Brasil, quanto na Associação Cristã de Moços no Uruguai. E a partir de então começaram-se as criações das federações para realmente difundir o esporte com as regras específicas e também com o modelo que a gente conhece hoje de futebol. Então, em 1940, aproximadamente, na Associação Cristã de Moços do Brasil, eles chegaram com essa ideia e acabaram aperfeiçoando, e o futebol indoor ele acabou se tornando muito praticado na ACM naquela época, na Associação Cristã de Moços, e dali ele se tornou muito popular em todo
América Latina. Aproximadamente em 1954 foi o ano que foi fundada a Federação Metropolitana de Futebol de Salão. A partir do momento que você cria as federações, elas começam a tomar mais proporções e começa a ser um esporte mais organizado. Em 1971 foi fundada em São Paulo a Federação Internacional de Futebol de Salão, que também era conhecida como FIFUSA. Logo depois começaram as primeiras competições, já com um cunho mais organizado e também com um cunho organizacional melhor. E aí ele acabou saindo da ACM e partindo também para outros clubes que haviam difundido o futebol de salão naquela época. Os campeonatos abertos na cidade de São Paulo começaram a ser bastante praticados e outros clubes e associações. As primeiras entidades oficiais do Brasil relacionadas ao futsal foram a Federação Metropolitana de Futebol de Salão, que surgiu no Rio de Janeiro em 1954. Em 1955 surgiu a Federação Paulista de Futebol. E em 1956 houve aí também a primeira publicação do livro de regras que foi editado. Então, a partir de 1956 foi realmente criadas as regras oficiais do futsal, até chegar ao futsal moderno que a gente conhece hoje. O Brasil hoje possui uma das seleções mais fortes de futsal e já foi campeão por várias vezes. E na Europa nós temos o destaque para seleções como Itália, Espanha e também a Rússia. Atualmente existem diversos campeonatos de futsal no Brasil e no mundo que merecem destaque. São a Copa do Mundo de Futsal, que foi englobada a partir de 1989 pela FIFA. Então a FIFA assumiu o futsal e a partir de então ele teve uma grande proporção, porque a FIFA acabou agregando também o futebol de salão junto ao futebol e acabou mudando também o nome de futebol de salão para futsal, e agora ele é disputado e homologado pela FIFA. Outro grande marco da história do futsal foi em 1992 que aconteceu o Campeonato Feminino de Futsal organizado pela Confederação Brasileira de Futsal, e esse é um tema para uma próxima aula. A gente vai tratar especificamente disso mais tarde, mas hoje eu gostaria de deixar em aberto essa primeira aula sobre a história, a evolução e também a modernização do futsal. Muito obrigado a todos, eu gostaria de agradecer pela oportunidade e vou deixar para vocês também 2 links para que vocês possam acompanhar. Façam uma pesquisa sobre a evolução do futsal feminino também e sobre essa divergência histórica do futsal entre Uruguai e Brasil, para que vocês possam se aprofundar um pouco mais. Na próxima aula nós trataremos sobre as regras e os fundamentos do futsal. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos.